Pessoal, bem-vindos à nossa aula de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui do GETUSP. E hoje o nosso tema será pontos principais, tá? Pontos principais e relevantes dos procedimentos. Procedimento para apuração de ato infracional praticado por criança e procedimento para apuração de ato infracional praticado por adolescente. Meu nome é Daniela Vespucci, sou professora de processo penal, prática processual penal e direitos humanos. Pessoal, vamos lá, vamos falar desses pontos principais, né? Dos procedimentos, procedimento para apuração de ato infracional praticado por criança e procedimento para apuração de ato infracional praticado por adolescente. Ato infracional, artigo 103 do ECA. Qualquer conduta, né, tipificada como crime ou contravenção penal será chamada de ato infracional quando praticado por uma criança ou por um adolescente. Criança, o ECA adotou o critério biológico etário, está ali no artigo 2º do ECA. Criança é o ser humano entre 0 e 12 anos incompletos. Adolescente é o ser humano entre 12 anos completos e 18. Vejam o artigo 2º do ECA. Pessoal, como é que funciona? Existe um procedimento para apuração de ato infracional praticado por criança e um procedimento para apuração de ato infracional praticado por adolescente. Eles são diferentes. E eu vou apontar os pontos principais desses procedimentos, os pontos que caem no exame de ordem. Curiosamente, né, a principal pegadinha desses procedimentos é que eles gostam de confundir com o processo penal. E vocês não vão cair nessas pegadinhas. Primeira delas, vocês sabem que o MP, que é o titular da ação penal pública, ao receber os autos de inquérito ou peças de informações lá no processo penal, o que ele faz? Ele pode pedir o arquivamento, caso ele se convença que não existe indício de autoria ou prova da materialidade ou que não exista nada. Poderá pedir também requerimento de diligências para esclarecer algum ponto ou então oferecer a denúncia. Então, vocês sabem que a peça inicial da ação penal pública, promovida pelo Ministério Público, é a denúncia. Aqui no ECA, não se fala em denúncia. Ela não existe no ECA. A inicial, tanto no procedimento para apuração de ato infracional praticado por criança, como no procedimento para apuração de ato infracional praticado por adolescente, a inicial chama-se representação. Então, a inicial dos procedimentos é a representação. Só para relembrar, pessoal, para vocês não confundirem, qual que é a diferença no processo penal? Primeira delas, é inicial, não é denúncia, é representação. E o que é a representação no processo penal? A representação, ela é a condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada à representação, que o MP, ele é titular da ação penal pública, e nós temos a pública incondicionada, que não depende da vontade do ofendido, da vítima. O MP, tendo indícios de autoria e prova da materialidade, ele denuncia. Agora, a ação penal pública condicionada à representação, ela depende dessa representação, que é a vontade da vítima de processar. O MP, ele é o dono da ação. Ele que decide se ele ingressa ou não, mas ele depende do quê? Da representação. Então, ele pode ter a representação, tá? Ele pode ter a representação e se convencer de que não existe indício de autoria ou prova da materialidade e não ingressar com a ação, pedir o arquivamento. Porém, caso ele se convença dos indícios de autoria e da prova da materialidade,
ele precisa da condição de procedibilidade, que é a representação. Então, vejam, gravem, a representação no processo penal, ela é a condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada à representação. Por isso, não se confunde com a representação do ECA. A representação no ECA é a inicial do procedimento para apuração de ato infracional praticado por criança e do procedimento para apuração de ato infracional praticado por adolescente. A criança, quando praticar um ato infracional, né, ela vai estar sujeita a esse procedimento para apuração de ato infracional praticado por criança. Pessoal, a defesa neste procedimento, a defesa terá o prazo de 10 dias e o nome é defesa, tá? Depois da defesa haverá o quê? Audiência de instrução, debate e julgamento. A criança estará sujeita a medidas protetivas do artigo 101 do ECA. Agora, no procedimento para apuração de ato infracional praticado por adolescente. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, muita atenção aí. A inicial, representação, ok? O nome da defesa, isso que eu quero enfatizar para vocês, que não existe mais dentro do Código de Processo Penal. Acabou-se. O nome da defesa no ECA é defesa prévia e tem o prazo de 3 dias. Então, recapitulando, a defesa no procedimento para apuração de ato infracional praticado por criança tem o nome de defesa e tem o prazo de 10 dias. Agora, a defesa no procedimento para apuração de ato infracional praticado por adolescente tem o nome de defesa prévia e tem o prazo de 3 dias. Muita gente erra isso, porque no processo penal não existe mais a defesa prévia, ela foi substituída pela resposta à acusação. Mas aqui no ECA existe a defesa prévia. Então entendam, pessoal, vocês não podem confundir os procedimentos para apuração de ato infracional praticado por criança ou por adolescente com o processo penal. E eles gostam de jogar. Já falaram em provas no ECA em denúncia. Denúncia não existe no ECA. O promotor, né, ele vai oferecer o quê? Representação, tá? E representação aqui não se confunde com representação no processo penal, que eu já expliquei, que é a condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada à representação. Pessoal, depois da defesa prévia haverá o quê? Audiência de instrução, debates e julgamento, ok? Muito importante isso. No julgamento, o juiz poderá aplicar o quê? Medidas protetivas e socioeducativas, né? Então, assim, quando o adolescente praticar um ato infracional, estará sujeito a medidas protetivas, medidas socioeducativas. A criança somente às medidas protetivas. Então, aqui no procedimento para apuração de ato infracional praticado por adolescente, o adolescente poderá estar sujeito a medidas protetivas, artigo 101 do ECA, medidas socioeducativas, artigo 112 do ECA. Lembrem de estudar sempre as medidas socioeducativas, elas caem muito, muito importante mesmo, ok, pessoal? Muita atenção a isso. Pessoal, importante lembrar o seguinte, que tanto no procedimento para apuração de ato infracional praticado por criança como praticado por adolescente, eles possuem todas aquelas garantias, aqueles direitos fundamentais, né? Defesa técnica, se a defesa não for bem feita, vai ser declarado indefeso e o juiz tem que nomear um outro defensor se os pais da criança ou do adolescente não constituírem outro, tá? Outra coisa, pessoal,
vai ter direito ao contraditório, ao devido processo legal, todos aqueles direitos, né? Isso é questionado em prova. Porém, lembra do princípio, né, da proteção integral, que está ali no artigo 3º do ECA, que diz o quê? Que, no caso do ECA, os direitos fundamentais eles são ampliados e adaptados à condição de ser humano em desenvolvimento. Então, eles são adaptados e ampliados. Então, no ECA, nesses procedimentos, nós temos mais garantias, mais direitos fundamentais. Quer ver só? Tem o direito de ter os pais ou responsável, pessoa por ele indicado, durante o procedimento. Então, eles devem estar presentes. Também, pessoal, quando apreendido pela autoridade policial uma criança ou um adolescente, deve ser imediatamente avisado, tá? Deve ser imediatamente avisado aos pais ou responsável, pessoa por ele indicado, e também ao juiz da infância, para que ele veja se mantém ou não essa apreensão. O que é essa apreensão? No ECA, não falamos em prisão em flagrante. Aquela prisão em flagrante do processo penal, do artigo 302 do Código de Processo Penal, não se fala aqui no ECA. No ECA, fala-se em apreensão, tá? E no ECA tem uma coisa interessante. No final do ECA, existem crimes praticados contra crianças e contra os adolescentes. E um deles é o artigo 231 do ECA, que é uma forma de efetivar os direitos fundamentais ampliados no ECA, né? Autoridade policial, artigo 231 do ECA, um crime contra criança e contra adolescente. Artigo 231 do ECA. A autoridade policial que, ao apreender uma criança e um adolescente, deixar de avisar os pais ou responsável, pessoa por ela indicada, e também o juiz da infância e juventude, ou deixar de avisar um dos dois, vai acontecer o quê? De 6 meses a 2 anos de detenção. 6 meses a 2 anos de detenção. Então, existe um crime que será praticado pela autoridade policial se violar, se deixar de avisar os pais ou responsável, pessoa por ele indicada, deixar de avisar o juiz da infância e juventude. Isso nada mais é do que a efetivação desses direitos fundamentais. Que lembra vocês, esses direitos são ampliados. No ECA não se fala em prisão em flagrante, fala-se em apreensão. Ele é apreendido e deve ser avisado o quê? O juiz da infância e juventude, para que ele veja se mantém, se revoga essa apreensão. Ok, pessoal? Então, pessoal, ao estudar os procedimentos para apuração de ato infracional praticado por criança ou por adolescente, foquem nesses pontos que são diferentes do processo penal, porque processo penal também vocês têm que estudar para a prova, né? Vocês não vão jogar fora 5 questões, mais 2 do ECA e assim vai indo. Nisso vocês conseguem acertar as 40 questões, tá ok, pessoal? Porque tem que passar, né? Pouco importa se é com 40 ou se é com 60, o importante é passar. Então, processo penal, matéria linda, né? Vocês têm que estudar. E já estuda junto com o ECA. Dessa forma, você vê os pontos que são diferentes e assim acaba associando as 2 matérias. Ok, pessoal? Essa é a nossa dica de hoje. Peguem esses pontos que eu apontei nessa aula e grifem na hora de estudar os procedimentos para apuração de ato infracional praticado por criança e ato infracional praticado por adolescente. Também ressaltem os pontos que têm nomes diferentes, conceitos diferentes, né? Os nomes são os mesmos, né? Do direito penal, do processo penal, mas o conceito é diferente. São eles a remissão, a representação, a apreensão, tá? Então, muita atenção a esses pontos, pessoal.
e até a próxima aula.